Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Mateus capítulo 3 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pense que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem a pá em suas mãos. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no seu celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Pai, te louvamos e te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra santa e poderosa, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque é pela tua palavra que nós somos libertos, é pela tua palavra que nós somos santificados, e pela tua palavra, Senhor, muitos morreram, muitos sacrificaram a sua própria vida, Pai, para que hoje a tua palavra chegue até a nós. Pai, muito obrigado, porque nós temos liberdade de ler a tua palavra, de ter a tua palavra em nossa casa, de poder, Deus, carregar a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque tem muitos lugares aí que não podem, Senhor Deus, não tem acesso à tua palavra, Pai, mas que nós possamos dar valor a isso, que a gente não venha apenas carregar a tua palavra, mas que nós possamos guardá-la em nosso coração e a obedecê-la para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, prepara, Paizinho, prepara o nosso coração, amado Espírito Santo, que o Senhor encontre, ó Deus, um solo fértil e a tua palavra venha ser semeada, que ela venha florescer e frutificar para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Poder sentar em nome de Jesus. Como nós vimos aqui, essa passagem fala do nosso irmão João Batista. João Batista, queridos, ele era filho de Isabel e Zacarias. Como muitos acreditam que já conhecem a história dele, ele nasceu de um milagre. Os seus pais eram idosos, não podiam ter filhos, mas Deus assim cumpriu a sua palavra, o seu propósito, e João Batista nasceu. E João Batista foi um profeta e um precursor de Jesus Cristo no Novo Testamento. Diz a palavra de Deus que ele vivia no deserto e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, né? E a missão de João Batista, ele anunciava o reino de Deus de maneira bem simples e objetiva. João Batista não foi usado por Deus para fazer nenhum milagre, nenhum prodígio. O milagre que João Batista fazia era de anunciar o reino de Deus. Deus não usou João Batista para cego ver, para surdo ouvir, para paralítico andar.
João Batista simplesmente anunciava a palavra de Deus. E mesmo assim, João Batista não deixou de fazer aquilo que Deus o chamou. João Batista não se prendia a isso. Ele sabia que tinha uma missão e ele era fiel àquilo que Deus o chamou. E ele anunciava a palavra de Deus. E João Batista, mesmo sem ver nada, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ouvir nada mirabolante, ele continuou obedecendo ao Senhor. Ele vivia no deserto. Vocês imaginam viver no deserto e começar a pregar no deserto, humanamente falando para o nada, para ninguém. Mas João Batista era cheio do Espírito Santo. E Deus, assim, o Espírito Santo levava as pessoas até ele. E mesmo João Batista pregando no deserto, ele não deixou de pregar a palavra de Deus por causa do local onde ele estava. Ele não deixou de pregar questionando a Deus. Deus, mas eu vou ficar aqui pregando nesse lugar deserto, nesse lugar onde não tem ninguém? Não. Ele não questionava Deus. Ele fazia aquilo que Deus mandava, que era pregar. Ele pregava no deserto. Ele foi fiel e ele foi obediente aonde ele estava. E de repente, hoje, o deserto não é mais um lugar físico para nós. Mas às vezes o deserto pode simbolizar uma situação que nós estamos passando, um momento que nós estamos vivendo. De repente você está passando por um deserto na sua vida e você de repente está questionando ao Senhor, está fazendo pergunta para Ele. Mas Ele hoje, através da palavra dEle, com o exemplo de João Batista, Ele diz para mim e para você: não pare, não se cale, continue fazendo aquilo que o Senhor está mandando. Simplesmente obedeça. João Batista, queridos, não se menosprezou. Ele não ficou se comparando aos profetas anteriores. Ele não ficou questionando a Deus, falando: poxa Deus, mas o Senhor usou Elias. O Senhor usou Elias para descer fogo. E o Senhor manda eu pregar aqui no deserto? Não. João Batista não se comparava. Ele simplesmente obedecia. João Batista também não se engrandeceu quando a multidão vinha até ele para ouvi-lo. Ele não se achou o cara. Ele não se achou um profeta melhor do que os anteriores. Olha, eu estou aqui no deserto, mas uma multidão vem me ouvir. Não. Sabe por quê? Porque João Batista, ele conhecia a quem ele servia. Ele sabia que não era ele, mas aquele a quem ele anunciava. Como ele mesmo falou aqui, no versículo 11: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. João Batista conhecia a quem ele servia. E João Batista, queridos, ele fez a diferença mesmo em meio ao deserto. Ele obedeceu sem sentir nada, ele obedeceu sem ver nada, ele foi humilde em reconhecer que dele mesmo não tinha nada, que tudo vinha de Deus e para a glória de Deus. E eu e você? Será que estamos paralisados, nos comparando com alguém? A comparação tem sido uma arma do inimigo das nossas almas. E muitas pessoas ficam olhando as outras nas redes sociais. Muitas pessoas ficam se comparando uma com as outras. Queridos,
nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Cada um tem o seu lugar no reino de Deus, amém? Não precisamos nos comparar, e a comparação nos paralisa. Será que nós estamos paralisados nos comparando com alguém? Será que estamos nos engrandecendo, achando que nós somos melhores? E agindo assim, estamos longe de Deus? Será que conhecemos a quem nós temos seguido, nós temos servido? Será que sabemos quem nós somos em Cristo? Queridos, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se volta para Jesus, que caminha com Jesus, o Filho de Deus nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos filhos amados do Senhor, nós somos redimidos, nós somos justificados em nome do Senhor Jesus. Precisamos saber quem nós somos em Cristo. Será que somos humildes para reconhecer que precisamos de Deus? Que somos dependentes da Tua graça? Será que temos vivido para a glória de Deus? Assim, queridos, como Deus chamou João Batista, assim o Senhor hoje me chama e te chama. Amém? Amém. João Batista não tinha nada, queridos. Nada que pudesse chamar atenção, como nós lemos aqui na palavra. A roupa dele era a roupa de animais, cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestres. Aí de repente você fala, então é assim que eu tenho que me vestir hoje, é assim que eu tenho que comer. Não, queridos, não. Aqui nos mostra a simplicidade que nós temos que viver. Que o nosso Deus não chamou a igreja para ostentar, não. Nosso Deus é simples, Ele é grandioso, majestoso, Rei dos reis. Mas quando Ele veio aqui nessa terra, Ele veio na forma de homem, Ele veio simples. E João Batista também era simples. E infelizmente hoje, homens e mulheres estão cheios de si, querendo marcar a história, querendo honra, querendo holofotes. Mas João Batista não anunciava a si mesmo. Ele anunciava Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, queridos, nós temos que fazer a diferença sim, como servos de Deus. Mas a diferença que nós temos que fazer não é ostentando, mas é sim lutando contra o pecado, fazendo o Evangelho de Jesus conhecido e testemunhando para a glória de Deus. Porque o reino de Deus, queridos, andar no reino de Deus é andar na contramão desse mundo, queridos. No reino de Deus, o menos é mais. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o servo é o primeiro. Jesus disse isso para os seus discípulos. Aquele que quer ser o maior, seja o menor, sirva. E hoje, muitos homens e mulheres que se dizem de Deus estão querendo quase que se colocam um tapete vermelho para eles passarem. João Batista, queridos, era simples. Ele não era movido por sinais e prodígios. Não era movido. E muitos, infelizmente, hoje querem ser movidos por sinais e prodígios. Quem era assim era o povo do Egito. Lembram? Conhece essa história? O povo do Egito que era assim, estava sempre querendo sinais, sempre pedindo a Moisés que Deus provasse para eles o seu poder, né? Que assim eles achavam que Deus estava com eles. E infelizmente, mesmo eles experimentando os sinais e prodígios do Senhor, eles eram um povo rebelde, um povo inconstante, um povo de pensamento dobre. E João Batista não via nada, não sentia nada, mas era um homem firme naquilo que ele foi chamado. Ele sabia que ele foi chamado para preparar o caminho do Salvador. E era isso que ele fazia, simples.
Hoje as pessoas querem tantas coisas mirabolantes. Mas João Batista fazia aquilo que ele foi chamado e fazia bem. Ele anunciava o Messias, o Cristo. E ele fazia isso de uma forma simples, sem holofotes, sem disputa, sem competição, sem falta de modéstia, sem incoerência. E queridos, e nós devemos fazer o mesmo, anunciar o Evangelho. Nós não podemos nos calar, pois é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo está voltando, essa é uma certeza que nós temos. Essa é uma certeza que nós temos. E o que o João Batista falava, queridos, era o que Deus mandava, e ele falava de forma simples. Ele não trouxe nenhuma nova revelação, ele não pregava nenhuma conspiração, ele não pregava as suas experiências pessoais, ele não fazia das experiências dele uma doutrina, mas ele pregava a palavra. No capítulo 3, no versículo 2, diz assim: e ele dizia: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. E de repente, você pode dizer: mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Diga para a pessoa, diga para ela: olha, Jesus está voltando. E ele veio, morreu por mim e por você, para que eu e você tenhamos a vida eterna. Simples assim. Não precisa ser um doutor em teologia. Então, queridos, não fique se comparando. Não fique buscando novas revelações. A revelação já foi dada. A palavra de Deus é a maior profecia. Porque muitos têm se embaraçado, muitos têm caído, muitos têm se afastado da presença de Deus por procurar novas revelações, por não conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, ela é a maior profecia para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus, a revelação já foi dada. Abra sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16 ao 18, aqui fala qual é a missão do Filho de Deus. Para que Jesus veio e por quem? É o que nós temos que anunciar. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus Cristo, no Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo por quem? Por Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra de Deus é clara. Através de quem que nós temos a salvação? Decore esses versículos. Decore. Peça ao Espírito Santo para te ajudar você a decorar. Você não precisa ser doutor em teologia. Você não precisa conhecer a Bíblia toda. Mas precisamos anunciar Jesus Cristo. Jesus veio, morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, no seu sacrifício na cruz, no meu e no seu lugar, será salvo. Então, queridos, vamos anunciar essa verdade. Vamos anunciar essa verdade. Se por acaso hoje, João Batista viesse hoje, muitos não iam acreditar nele, queridos. Sabe por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia, ser de Deus para muitos é ter um carrão, é ter uma mansão, é ter dinheiro no banco, é ter uma boa aparência, é ter uma ótima eloquência. Para muitos, ser de Deus é isso. É isso. Por isso que muitos estão caindo no engano, porque estão deixando
se enganar pela aparência. Precisamos sim, queridos, fazer o melhor para o Senhor. O Senhor merece toda a excelência. O Senhor merece toda a limpeza, toda a organização. Temos que dar o nosso melhor para o nosso Deus, sim. Mas ostentar não. Ostentar não. O chavão de hoje em dia é o quê? Comer o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra. Enquanto João Batista, o homem que foi elogiado por Jesus, vocês sabem disso, eu não vou ler, mas a palavra diz que Jesus elogiou João Batista, falou que não havia homem nessa terra como João Batista. E o homem que Jesus elogiou era um homem simples, que comia gafanhoto e mel silvestre, morava no deserto. E assim como João Batista era simples, ele também imitava aquele que ele anunciava. Que Jesus também, como homem, veio simples, veio com modestas. E eu vou contar uma coisa aqui para os irmãos. O meu filho, uma vez eu cheguei, assim que a gente abriu a igreja aqui, e eu passando, a gente veio fazer acho que uma visita na casa de algum irmão aqui à noite. E eu fui passando e eu fui vendo as megas igrejas, né? As megas igrejas, todas com ar-condicionado, luxuosas. E eu em casa, eu nem tinha visto meu filho, que ele estava no quarto, e eu estava conversando com o Sandro. Eu falei assim, amor, é um desafio. Só Jesus, só o Espírito Santo para nos ajudar mesmo, para trazer as almas para a nossa congregação, porque nós somos tão simples, tão pequenos, e infelizmente lá naquele município com megas igrejas. E o meu filho saiu do quarto e falou assim, mãe, Jesus quando veio, nasceu no estábulo, e o seu berço foi uma manjedoura. Deus vai enviar aqueles simples igual a vocês. O meu filho falando isso. E ali eu vi ele sendo usado, sendo boca de Deus naquele momento. Amém. E não é Jesus. E eu aqui, queridos, não estou fazendo apologia à miséria, não estou fazendo apologia à pobreza. Não estou, não é isso. Mas é só para mostrar que para a gente, que ser de Deus, estar cheio de Deus, não tem nada a ver com o que a gente possui. Não tem nada a ver. Jesus, ele se esvaziou, ele deixou a sua glória e assumiu a forma de servo para tomar o meu e o teu lugar, para morrer a minha e a sua morte, para que possamos viver a sua vida, a vida eterna, e para que possamos ter reconciliação com o Pai, porque só Jesus Cristo nos reconcilia com o Criador. Em Mateus 3,11, aonde nós estávamos, continuando aqui, diz assim, 3,11, João Batista disse, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém? Queridos, lendo aqui, quando nós lemos o Evangelho que fala sobre João Batista, diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. Ele já no ventre da sua mãe, com 6 meses, ele foi cheio com o Espírito Santo. E aqui João Batista, ele nos fala da promessa de Deus, de nos encher com o seu Espírito Santo e com fogo. Amém? Jesus quer nos encher com o teu Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus em nós. É a sua presença andando conosco. Lá em Efésios 5,18, também no Novo Testamento, a carta de Paulo,
Efésios capítulo 5, no versículo 18, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui é o imperativo, queridos. O imperativo quer dizer uma ordem. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Andar vazio do Espírito é pecado. É pecado, porque o Senhor nos manda nos enchermos. Deus hoje, queridos, quer fazer de nós, homens e mulheres, jovens e crianças, cheios do teu Espírito Santo. Deus quer que aonde a gente for, possamos viver imitando a Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. Hoje, o que nós mais precisamos pedir a Deus é: Senhor, eu preciso ser cheio com o teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso andar nessa terra transbordante com o teu Espírito Santo, assim como foi João Batista. Precisamos, queridos. A nossa maior necessidade, eu sei que você tem várias necessidades. Deus, Ele quer suprir as suas necessidades. Busque o reino dEle, que Ele vai suprir, Ele é fiel. Mas a nossa maior necessidade, a maior crise que o ser humano passa hoje, é ser vazio do Espírito Santo. É dizer que é de Jesus e viver vazio da sua presença. O Espírito Santo é promessa de Deus para mim e para você. Ser cheio do Espírito Santo é o desejo de Jesus para mim e para você hoje. Hoje, todos os dias. E todos os dias nós precisamos, ao acordar: Senhor, me encha com o teu Espírito Santo nesta manhã, para que eu possa ter o que eu derramar por onde eu passar. Em nome de Jesus. É promessa de Deus e Deus quer cumprir a sua promessa. Ele é fiel. Ele é fiel. Paulo foi cheio do Espírito Santo e Paulo era pecador como nós. João Batista foi cheio do Espírito Santo e era pecador como nós. Mas sabe por quê que eles viviam cheios do Espírito Santo? Porque eles decidiram, eles se posicionaram a serem cheios do Espírito Santo e viver o seu dia a dia para a glória de Deus, obedecendo a palavra de Deus, buscando enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios 11, capítulo 1, diz assim, Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queridos, que possamos ser como João Batista. João Batista, ele anunciava Jesus e ele era um imitador de Jesus. Paulo, ele anunciava Jesus e ele era um imitador de Jesus. Maria, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 2, no versículo 5, lembra o que Maria fez? O que Maria falou? Capítulo 2, no versículo 5. Naquele casamento, onde faltou o vinho, e Maria foi falar com Jesus, e quando ela virou para os guardas, né, vamos dizer os garçons de hoje, né, vamos trazer para os garçons, para os serventes, ela não falou, faz isso, não. O que Maria falou? Então ela, no contexto aqui é Maria, falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Esse ele aqui é Jesus. Jesus. Maria conhecia Jesus. Maria temia Jesus. E Maria obedecia a Jesus. Então que nós possamos, assim como Maria era imitadora de Jesus, assim como João Batista, como o apóstolo Paulo,
que sejamos também imitadores de Jesus hoje e sempre, que sejamos representantes do reino de Deus aonde nós passarmos. Você está no deserto? Seja o imitador de Jesus, seja o representante do reino de Deus, viva para a glória de Deus. E vai se cumprir a vontade de Deus na sua vida, assim como se cumpriu na vida de João Batista. Ele foi obediente e ele tomou a cruz dele e ele obedeceu a Jesus até o fim. Ele perseverou até o fim. E de repente, eu não vou mentir para você, de repente, nem sempre, fazer a vontade de Deus, perseverar até o fim, vai ser tudo como você acha que você quer aqui nessa terra. Mas uma certeza, você pode ter garantido que a palavra de Deus, o próprio Deus na sua palavra nos garante a vida eterna, a salvação, a eterna morada com Deus. Amém?